Aqui você tem sempre razão. Aqui você faz tudo, menos coisas que tem perigo de morte. O resto você pode fazer tudo. Gente, aconteceu que ele ficou lá e nunca mais voltou. E aí só sobrou o terceiro filho. Que era uma gripadinha sem nada a ter com... Esse mesmo. Aí o pai olhou pra ele e falou, filho, você eu não vou nem pedir pra ir porque é muito perigoso. Ele disse, pai, confia em mim, eu vou dar um jeito. Deixa eu tentar, pelo menos tentar. O pai disse, mas a gente não tem mais espada. Só tem um burro velho chamado Poisé. Poisé. O burro é um burro perigoso. Eles foram. Chegaram, bem-vindo a quem vai lá. Só um minuto. Eu já nem portador, não. Peraí, a gente já chega nesse lugar. Bem-vindo a quem vai lá não volta. Quando ele chegou na cidade, ele viu o cachorro, ele pegou o único dinheiro que ele tinha, enterrou o cachorro, comprou uma flor, colocou a flor no cachorro e disse, ai cachorro, vai em paz, ninguém merece ficar jogado no meio da rua assim atropelado. Depois que ele deixou esse cachorro, ele ouviu aquela voz, aqui você pode fazer o que quiser. Ele falou, eu, hein? Quem acha que se você fizesse tudo o que você quisesse, não ia prestar, levanta a mão. Quem acha que se você fizesse só o que desse vontade, você ia ficar gordinho, levanta o dedo. Quem acha que se você fizesse só o que desse vontade, você ia ter cara e levanta a mão. Fui até a casa do gigante. O gigante, vou dar uma dica pra vocês. Quem já viu, gente, aquele dedalzinho de costura que as mães colocam no dedo pra não espetar? Ah, esse aqui era o dedalzinho de costura da unha mindinha do gigante. Imagine o tamanho do gigante. Nossa, eu vi o pimenta do gigante. Era só, ele colocava isso num chapéuzinho de dedinho dele. O dedinho dele era mais ou menos desse tamanho. Então, o gigante olhou pra ele e disse, o que você quer fazer? Ele disse, gigante, eu vim aqui porque eu quero a flor roxa que tem na sua casa. O gigante olhou pra ele e falou, meu bem. Então vá até o castelo de cristal, pegue a princesa de ouro, o cavalo de diamantes e a espada de rubi. Traga tudo pra mim que eu... E o escudo de quartzo? E o escudo de quartzo, que eu trago tudo, que eu te dou a flor roxa. E o amuleto, você me ajuda a lembrar depois que eu vou esquecer. E o amuleto de pérolas. Então ele falou, onde é? Me diga que eu vou. Ele olhou pro Poisé e disse, vamos Poisé. E o Poisé disse, Poisé. E o Poisé foi. De repente ele viu um mar de fogo. Um mar de fogo tão terrível que se ele chegasse perto, ele se queimava. Se ele chegasse, ele viu, gente, no meio do caminho um mar de fogo. Se ele encostasse um cabelo, o mar de fogo queimava. Ele passou bem perto do mar de fogo, falou, nossa, e agora o que eu faço? E ele ouviu uma voz que vinha de dentro do coração dele que dizia assim, menino, fecha os olhos e vai. Não pensa muito não. Fecha os olhos e segue. Quando chegar a hora certa, você abre os olhos que você vai ter atravessado. Então ele fechou os olhos do Poisé e foi. Atravessando. E o Poisé corria. De repente, ele falou, não, Poisé não tinha aberto os olhos ainda. Quando ele chegou do outro lado do rio, do mar de fogo, o Poisé olhou pra ele e falou, Poisé! Ele olhou pro Poisé e falou, coragem, Poisé, o pior já foi, já atravessamos. E ele viu o castelo. Ele entrou no castelo e quando ele chegou lá estava a princesa. A princesa aqui nasceu. Aqui caiu o primeiro dente dela. Aqui ela viu o mar pela primeira vez. Aqui, isso, era toda a vida da princesa. A vida dela não era tão comprida quanto daquele cachorro. Ela ainda era uma quase assim, ficando adulta. Ela olhou pra ele e ela disse, oi. Ele olhou pra ela. Quem acha que os dois são enrolados? Levanta a mão. Quem acha que talvez é certo esse namoro? E ela disse, você veio me salvar? Ele disse, mais ou menos. Ela disse, como mais ou menos? Ou me salva ou não me salva? Ele disse, olha, eu vim, na verdade eu vim... Pra te deixar te apodrecer. Eu vim salvar meu pai, mas eu também salvo. Se você quiser vir comigo, você também pode. Então ela olhou pra ele e disse, tudo bem, vamos. Ela subiu no cavalo. Ele colocou ela no Poisé, o cavalo por cima, a espada por cima, o escudo por cima e o amuleto por cima. Chegou na casa do gigante. O gigante olhou aquilo tudo, parecia um carro alegórico de carnaval. Olhou para aquilo e disse, agora escolhe, menino. Você quer ganhar uma princesa, um cavalo, um escudo, um amuleto Ou me faz. e uma espada, ou você quer ganhar um pedaço de flor roxa?
O menino olhou pra ela, olhou pra aquilo tudo e disse: princesa, eu vou escolher a flor que meu pai tá lá esperando. A princesa olhou pra ele muito chateada. Então ele foi indo embora, ele, o Poisé e aquela flor roxa. De repente, ele ouviu uma voz. Frozen night in the ice and frozen sky and the wall and the... Era ela, a princesa, em cima do cavalo, com a espada na mão, o escudo na outra, o amuleto no peito. Ela olhou pra ele e disse: você fez a escolha certa. E quando a gente faz a escolha certa, algumas coisas a gente ganha de brinde. Eu sou o seu brinde. Ele olhou pra ela e não acreditou naquilo. Então ele pegou a princesa, beijou a princesa, pegou a espada, colocou o Poisé em cima. Ele já estava cansado mesmo, ele sentou em cima do cavalo, ficou todo feliz. E ele ouviu uma voz que eu falava no coração dele, que dizia: não vá buscar os seus irmãos. Quem acha que ele vai buscar os irmãos, levanta a mão. Ele então foi buscar os irmãos. Os irmãos, quando viram a flor, quando viram tudo que ele tinha ganho, falaram: nossa, que legal. Irmão, a gente vai com você. Como você é magro, a gente vai colocar você no poço porque a gente tá com sede. Pega água pra gente, depois a gente te sobe. Gente, ele fez isso. O que os irmãos fizeram? Deixaram ele lá embaixo. Deixaram ele lá embaixo. Quem acha que a história estava indo bem, não precisava disso, levanta a mão. Os irmãos deixaram ele lá. E ele ficou no meio do poço, sem a princesa, sem a flor, sem nada. De repente, agora sim, o cachorro vai quase ressuscitar. Ele estava lá dentro do poço e ele ouviu uma voz assim: ei menino, você tem medo de cachorro morto? Ele olhou pro cachorro e disse: eu tenho um pouquinho. O cachorro disse: se você tiver coragem, eu pego você no poço e levo você voando para sua casa. Ele disse: bom, eu não tenho escolha, tudo bem, eu vou topar. O cachorro então desceu como se fosse uma trança de Rapunzel. Pegou o menino e subiu o menino. Quando eles subiram, o cachorro começou a voar. E ele voou nas costas do cachorro. Voa! Voa! Era um vira-lata. Quando ele estava no meio do voo, ele viu a sacada do castelo. Tudo. Na sacada ele viu o pai e os irmãos. Os irmãos fizeram remédio, só que o remédio estava tão duro de abrir, o frasco estava que nem um pote de palmito, ninguém abria. Então ele chegou voando, chegou na sacada e disse: pai, me dá esse remédio aqui. Ele pegou o remédio, abriu. Na hora abriu. Ele disse: pai, abre os olhos que agora eu vou te curar. O pai disse: filho, é você? Ele disse: sim, filho, sou eu, pai. O pai olhou para ele e disse: não, eu prefiro ficar sem enxergar nada, porque de olhos fechados agora eu vejo quem é você. Eu achava que você era tão pequeno, tão magro, eu não acreditava muito em você, mas agora eu vejo quem você é. Não precisa me fazer enxergar de novo, pode me deixar no escuro, porque assim eu vejo com os olhos do meu coração. Assim termina essa história que se chama O Rei que Ficou Cego. É uma história de tradição oral, que foi sendo passada de boca em boca. Você já ouviu, você criou? Uma boa pergunta, João. Foi assim, eu peguei a história, li a história, e depois que eu li a história, eu comecei a ver que dentro dela tinha algumas perguntas sem respostas. Que algumas perguntas daquelas, como aquela pergunta do começo da Beatriz, de quando a pessoa nasce, que quanto mais a gente olha para a pergunta, mais novas perguntas começam a nascer. Queria agradecer por essa história aberta que a gente fez junto, cada um colocou um detalhe, uma pergunta fala dentro. O que aconteceu com a princesa? O que aconteceu com a princesa? Ela morreu. A princesa... E a princesa que hora virou grana? Foi assim, quando ela foi raptada pelos irmãos, ela era uma princesa assim, Frozen. Ela virou minério de ferro? Pode ser que ela tenha virado. No livro está escrito o seguinte, que ela era uma princesa assim, Frozen Sky. Quando ela foi raptada, ela ficou uma princesa assim, Frozen Night and Nobody. E quando ela viu o príncipe de novo, ela se transformou outra vez, Frozen Holy Knowing. E ela voltou no... Depois que termina tudo, o rei fala: agora eu vejo tudo! E o Poisé olha lá de baixo